Ainda hoje, você vai viver um momento profundo de comunhão com Deus através dessa oração guiada pelos 3 salmos específicos para destravar portas fechadas. Este é um tempo sagrado para começar o dia com fé renovada, esperança reacendida e a convicção de que o Senhor é poderoso para abrir caminhos onde antes só havia barreiras. Você está no canal Oração de Fé e Vitória, um espaço que não carrega placa de igreja, mas a bandeira da Palavra de Deus. Aqui, cada oração é um clamor coletivo. Cada voz se une para agradecer, interceder e declarar vitória sobre toda obra contrária. E saiba, no momento em que você se inscreve neste canal, o seu nome passa a estar incluído em nossa corrente diária de oração, para que todos os dias, quando levantamos as mãos diante do Senhor, você esteja coberto pela intercessão e pela graça divina. Agora, prepare o coração para desligar o barulho ao redor, aquietar a mente ansiosa e abrir espaço para receber aquilo que Deus tem reservado para você hoje. Este é o seu encontro com a paz, a força e a presença viva do Senhor. Respire fundo. Sinta a presença de Deus envolvendo sua vida. Imagine a luz do Senhor iluminando todo o seu caminho e declare comigo: Pai amado, eu me coloco diante de Ti neste novo amanhecer. Venho buscar a Tua força, a Tua paz e a Tua direção para que, em nome de Jesus, todas as portas que estavam fechadas se abram diante de mim ainda hoje. Você já se deparou com dias em que tudo parece trancado? Não importa o quanto se esforce, a sensação é de que há barreiras invisíveis diante de cada tentativa. Portas que deveriam estar abertas se mantêm fechadas. Caminhos que deveriam estar livres estão bloqueados. Essa experiência é mais comum do que parece, mas também é o momento em que a fé se torna a chave mais poderosa que podemos segurar. O que vamos viver agora é um encontro com a Palavra de Deus aplicada de forma prática, direta e profética. Este não é apenas mais um momento de oração, é um despertar espiritual para que você caminhe em vitória ainda hoje. As Escrituras revelam que o amanhecer é um tempo espiritual de grande importância. Enquanto muitos encaram a manhã como uma simples rotina, o céu enxerga esse instante como o primeiro decreto do dia. É no silêncio da madrugada e na luz do sol nascente que decisões espirituais são estabelecidas. Por isso, iniciar o dia com oração é mais do que um ato de devoção. É um posicionamento de fé diante de tudo o que você enfrentará. Não se trata de religiosidade, mas de estratégia espiritual. Quem planta oração pela manhã, colhe direção, proteção e vitória ao longo do dia. Hoje, 3 salmos serão usados como chaves proféticas para destravar aquilo que parecia intransponível. Você não está aqui por acaso. Se chegou até este momento, é porque Deus preparou esta oportunidade como resposta para situações que talvez você nem tenha força de expressar em palavras. A palavra vai falar diretamente com o seu coração, porque ela é viva, ela é eficaz e jamais volta vazia. E quando se transforma em oração, o que antes parecia bloqueio se torna passagem aberta. O que parecia atraso se transforma em avanço. Imagine por um instante como seria o seu dia se, logo nas primeiras horas, você pudesse caminhar com a certeza de que as portas necessárias já estão destrancadas. Portas no trabalho, portas nas finanças, portas nos relacionamentos, portas espirituais. Há uma promessa de que Deus é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ao liberar esses salmos em oração, você não está apenas repetindo versos, você está colocando em movimento um decreto celestial. O que parecia fechado até ontem, diante do poder da palavra, não permanecerá assim. É importante compreender que toda porta fechada tem 2 realidades: a material, que você enxerga com os olhos naturais, e a espiritual, que influencia tudo aquilo que acontece ao seu redor. Muitas vezes, o que trava uma oportunidade, um relacionamento ou uma decisão, não é a falta de capacidade ou esforço humano, mas o bloqueio espiritual. E é justamente nesse ponto que a oração atua. Quando você decide entregar a sua manhã a Deus, as forças contrárias perdem espaço, os impedimentos perdem autoridade, e aquilo que parecia selado começa a se mover.
Esse não é um conteúdo que você deve apenas ouvir passivamente. É um convite para mergulhar, declarar e crer. A cada palavra que for proclamada, permita que a sua mente se alinhe, que o seu coração se conecte e que o seu espírito se fortaleça. Oração não é mágica, é relacionamento. É a criação de um ambiente onde Deus governa cada detalhe da sua vida. Ao abrir espaço para Ele logo ao amanhecer, você está dizendo: Senhor, guia os meus passos, destrava os meus caminhos, abre as portas que eu não consigo abrir. Prepare-se para essa jornada. Não deixe que distrações roubem esse momento. Coloque de lado as preocupações que tentam invadir o seu coração e abra espaço para o que está por vir. Este é um ato profético, e a cada versículo liberado você terá em suas mãos uma chave. O primeiro salmo virá para trazer provisão e descanso, o segundo para liberar proteção e blindagem, o terceiro para decretar justiça e vitória. 3 etapas que, unidas, representam um processo completo de transformação. Respire fundo, acalme os pensamentos e entre nesse fluxo. O que você está prestes a viver é um alinhamento entre o que o céu já decretou e o que você declara em oração aqui na terra. E quando essa aliança acontece, nenhuma porta permanece trancada. Hoje, você não apenas ouvirá a palavra, você será participante do mover que ela gera. Quando falamos sobre portas fechadas, muitas vezes pensamos apenas em problemas externos, como um trabalho que não vem, um relacionamento que não se resolve, ou uma oportunidade que parece escapar. Mas a verdade é que grande parte dessas portas são reflexos de realidades espirituais invisíveis. O que se manifesta na sua vida visível começa antes em uma esfera que não pode ser tocada pelas mãos, mas que pode ser transformada pela oração. E é exatamente por isso que o primeiro salmo desta jornada foi escolhido, porque ele é um alicerce de confiança. Ele não apenas conforta, mas traz à consciência a certeza de que há um pastor conduzindo cada passo, alguém que conhece o caminho e que não permitirá que você se perca. Ao declarar esse salmo em voz alta logo pela manhã, você não está apenas recitando uma frase antiga, está reafirmando diante de Deus e diante das circunstâncias que não caminha sozinho. O Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Essa é uma das afirmações mais poderosas que você pode liberar sobre o seu dia, porque ela coloca em perspectiva que toda porta que parecia trancada não está sob o controle dos homens, mas sob a autoridade de Deus. E se Ele é o pastor que guia, então Ele também é aquele que abre caminhos onde parecia não haver saída. Pense por um instante. Quantas vezes você acordou já pressionado por pensamentos de medo, preocupação e ansiedade? Esses sentimentos são como correntes que mantêm portas trancadas por dentro. Ao invés de começar o dia com paz, você já começa com o peso do que pode dar errado. Mas o primeiro salmo age como uma chave que destrava esse padrão. Ele substitui a ansiedade pela confiança, o medo pela fé e a escassez pela certeza de provisão. Quando você afirma que nada lhe faltará, você não está negando os problemas, está declarando que eles não terão poder de determinar o seu destino. Este momento é mais do que repetição, é meditação aplicada. Imagine-se caminhando por pastos verdes e águas tranquilas, como descreve o Salmo. Essa não é apenas uma metáfora bonita, é um retrato daquilo que acontece quando você decide colocar Deus à frente. O coração, antes apertado, encontra descanso. A mente, antes sobrecarregada, encontra clareza. O espírito, antes cansado, encontra renovação. O primeiro salmo, então, se torna a primeira chave do dia, a chave da provisão e da confiança. Talvez você esteja enfrentando um período de portas fechadas nas finanças, onde tudo parece apertado e insuficiente. Talvez seja na saúde, onde cada notícia traz mais medo do que esperança. Ou talvez seja na área emocional, onde feridas antigas e decepções recentes criam barreiras invisíveis para novos relacionamentos ou novas oportunidades. Em qualquer desses cenários, a chave da confiança é essencial, porque quando você crê que o Senhor é o seu pastor, você reconhece que Ele sabe exatamente onde estão as portas corretas, os caminhos seguros e as oportunidades certas. A grande diferença entre caminhar sozinho e caminhar com Deus é justamente essa.
Sozinho, você se perde nos corredores intermináveis da vida, tentando abrir portas que não foram feitas para você. Com Ele, cada passo é guiado, e cada porta aberta é resultado da direção divina. Isso não significa que você não enfrentará resistências, mas significa que nenhuma resistência será capaz de manter fechada a porta que Deus determinou que deve se abrir. Enquanto declaramos este primeiro salmo, permita-se soltar o controle. Tire das suas mãos a chave que você insiste em forçar em portas erradas e entregue ao Senhor. Ele conhece os mecanismos invisíveis, os detalhes que você não enxerga, os momentos certos que você não pode prever. Ao entregar a Ele, você não perde. Você ganha a certeza de que o impossível se torna possível. Agora, imagine começar o dia com essa confiança instalada dentro de você. Ao invés de sair de casa com medo, você sai com segurança. Ao invés de enfrentar as situações com ansiedade, você enfrenta com paz. Essa é a força deste primeiro salmo. Ele não apenas promete, ele reposiciona o coração. E quando o coração é reposicionado, toda a vida se alinha. A cada palavra, declare em fé: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a chave que abre a primeira porta neste dia. Uma porta de paz interior, de segurança espiritual e de confiança renovada. Com ela em mãos, você estará pronto para avançar para as próximas chaves, porque a jornada ainda não terminou. E o que Deus tem reservado é muito maior do que qualquer bloqueio que você tenha enfrentado até aqui. Se o primeiro salmo abre o caminho da confiança e da provisão, o segundo traz a blindagem necessária para que você caminhe protegido ao longo do dia. De nada adianta entrar por portas abertas se não houver proteção para permanecer nelas. Muitas vezes, a maior luta não está apenas em conquistar algo, mas em conservar o que foi conquistado. É nesse ponto que a oração baseada na palavra se torna uma muralha invisível, erguida ao redor da sua vida, da sua mente e da sua família. O salmo que declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente é mais do que poesia antiga. É uma instrução espiritual de sobrevivência e vitória. Ele revela que existe um lugar secreto onde o inimigo não consegue penetrar, uma posição espiritual que só pode ser acessada por aqueles que escolhem confiar em Deus acima de qualquer circunstância. Quando você se coloca nesse esconderijo, você não está apenas buscando proteção, você está afirmando que a sua confiança não está em sistemas humanos, em força própria ou em circunstâncias favoráveis, mas na presença constante do Deus Todo-Poderoso. O medo é uma das armas mais comuns que mantém pessoas paralisadas diante de portas fechadas. Ele cria a sensação de que tentar é arriscado demais, de que avançar é perigoso, de que abrir-se para o novo pode resultar em feridas maiores. Mas quando a voz do Salmo declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, o medo perde o seu poder. O que parecia ameaça se torna apenas ruído. O que parecia destruição se transforma em testemunho de preservação. Imagine por um momento você caminhando em meio a pressões, críticas, invejas ou mesmo ataques invisíveis, mas cercado por uma blindagem espiritual que nada pode atravessar. Essa é a promessa que o segundo salmo estabelece. Ele não nega que a batalha existe, mas garante que você está debaixo de um escudo que o inimigo não pode romper. E quando essa verdade entra no coração, a ansiedade que prende se dissolve. O que antes parecia risco se transforma em segurança, porque você sabe que não caminha sozinho, você está guardado pelo Senhor. Esse segundo salmo também ensina que a proteção não é apenas passiva, ela é ativa. Ao declarar a palavra, você não apenas pede que Deus te guarde, você decreta que nenhum mal terá poder contra a sua vida. Essa é a diferença entre viver reagindo ao que acontece e viver proativamente protegido pela presença divina. Oração não é apenas um pedido, é uma declaração de posição, é afirmar: eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu escolho viver debaixo da sombra do Onipotente. Eu não serei atingido pelo mal porque a minha vida está guardada nas mãos do Senhor. Talvez você esteja enfrentando situações em que sente que há forças tentando roubar a sua paz, enfraquecer a sua fé ou desestabilizar a sua família.
Entenda que essas batalhas não são apenas visíveis. Muitas vezes, são pressões espirituais que se levantam para tentar impedir o seu avanço. Mas ao declarar este salmo em oração, você ativa a promessa de que Deus dá ordens aos seus anjos ao seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Isso significa que onde quer que você vá, existe um exército invisível em movimento ao seu favor. Ao começar o dia com essa declaração, você transforma o ambiente espiritual ao seu redor. O que antes parecia vulnerabilidade se torna fortaleza. O que antes parecia incerteza se torna confiança. E essa confiança não é baseada em otimismo vazio, mas na certeza de que a palavra que sai da boca de Deus não volta sem cumprir o propósito para o qual foi enviada. O segundo salmo, portanto, é a chave da proteção. É ele que garante que, mesmo que portas se abram diante de você, nenhuma força contrária terá poder para fechá-las novamente. Enquanto oramos com base nesse salmo, permita que cada palavra se torne um escudo ao redor do seu coração. Não carregue o peso de lutar sozinho. Não carregue o medo de ser atingido. Não carregue a ansiedade de perder aquilo que conquistou. Declare em fé: eu habito no esconderijo do Altíssimo, descanso à sombra do Onipotente, e nada poderá me atingir, porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Essa é a chave que abre não apenas uma porta, mas uma fortaleza de segurança ao seu redor. E com essa chave em mãos, você estará preparado para avançar ainda mais, porque há mais portas esperando para serem destravadas hoje. Se o primeiro salmo abriu a chave da confiança e o segundo ergueu a muralha da proteção, agora entramos no momento em que Deus se apresenta como o justo juiz, aquele que intervém diante das injustiças e age em nosso favor, quando todas as circunstâncias parecem conspirar contra. Este terceiro salmo é a chave da justiça e da vitória. Ele não apenas consola, ele confronta. Ele não apenas acolhe, ele luta por você. Todos nós conhecemos situações em que a sensação de injustiça pesa mais do que qualquer fardo físico. É quando você faz tudo certo, mas ainda assim, os resultados parecem não vir. É quando o esforço é sincero, mas as portas permanecem fechadas. É quando você se doa, mas recebe rejeição. Esses momentos criam um clamor dentro do coração que pede por justiça. Não justiça baseada em vingança, mas a justiça divina que coloca as coisas em ordem, que honra o fiel e que derruba as barreiras que os homens e as circunstâncias levantaram. O salmo que clama para que o Senhor se levante em defesa do seu povo é uma declaração de guerra espiritual. Ele nos mostra que existem batalhas que não podem ser vencidas com força humana, mas apenas com intervenção sobrenatural. Esse é o salmo que transforma a oração em arma, que tira o peso dos ombros e coloca nas mãos de Deus aquilo que você não pode resolver sozinho. Quando você declara essas palavras, você convida o Senhor a ser o seu advogado, o seu guerreiro e o seu libertador. Talvez você esteja exatamente nesse ponto da vida, enfrentando portas fechadas que não são fruto da sua falta de esforço, mas de resistências externas que fogem do seu controle. Pessoas que se levantam contra você sem motivo, situações que parecem manipuladas para impedir o seu avanço, obstáculos que surgem sem explicação. É nesse cenário que o terceiro salmo entra em ação. Ele traz a certeza de que o Senhor luta em seu favor, que ele confunde os seus adversários e transforma as batalhas em testemunhos de vitória. Quando o salmista pede para que o Senhor seja escudo, espada e defesa, ele está mostrando que não há limite para a intervenção divina. A justiça de Deus não apenas protege, ela age. Ela abre caminhos onde antes havia bloqueios, ela derruba muralhas que pareciam intransponíveis. Ela remove da frente aqueles que se levantaram para fechar portas. É uma justiça que não se baseia em mérito humano, mas no amor e na fidelidade do Senhor. Este é o momento em que você precisa se posicionar espiritualmente. Não lute com suas próprias mãos, não tente abrir portas à força, não gaste energia em discussões inúteis. Entregue ao Senhor a sua causa. Declare com autoridade que Ele é quem luta por você. Quando essa consciência toma conta do seu coração, o peso do ressentimento e da frustração se dissolve, porque você entende que a sua vitória não depende da aprovação humana, mas da decisão divina.
Ao declarar este salmo, imagine o Senhor marchando à sua frente, abrindo caminho, derrubando barreiras e destruindo os planos contrários. Visualize as portas sendo destravadas não por esforço humano, mas pela ordem do céu. Essa é a imagem que o salmo transmite. O Deus que se levanta como guerreiro, que luta por você e que garante a vitória. Essa vitória não significa que nunca haverá resistência, mas que nenhuma resistência terá força suficiente para se manter de pé. E quando você experimenta esse mover, percebe que até mesmo aquilo que foi planejado para o mal se torna parte da sua história de superação. A justiça divina não apenas elimina os bloqueios, ela transforma a narrativa. O que antes era derrota se torna testemunho. O que antes era humilhação se torna exaltação. Declare em fé: o Senhor luta por mim. Ele abre as portas que estavam trancadas. Ele derruba as barreiras que se levantaram contra a minha vida. Esse é o terceiro passo da jornada, a terceira chave que se coloca em suas mãos. E com ela, você não apenas entra em novos caminhos, mas permanece firme na certeza de que a vitória já foi decretada em seu favor. Ao caminhar pelos 3 salmos, você já experimentou confiança, proteção e justiça. Agora é o momento de refletir sobre o impacto dessa jornada na sua vida prática. Não estamos falando de algo distante, abstrato ou meramente religioso. O que foi declarado até aqui precisa se transformar em uma convicção tão profunda que altere a forma como você enxerga o seu próprio dia. Essa reflexão é a ponte entre a oração e a transformação real. Quando o amanhecer chega, ele traz consigo uma nova chance de recomeço. E da mesma forma, quando você entrega as primeiras horas a Deus, algo invisível é ativado. O que parecia pesado se torna leve. O que parecia escuro é iluminado. O que estava fechado começa a dar sinais de movimento. Essa não é apenas uma sensação emocional, é uma mudança de atmosfera espiritual. É como se o céu se inclinasse sobre você, respondendo ao clamor da sua oração. A metáfora do amanhecer é poderosa. Durante a noite, as sombras escondem os caminhos e tudo parece mais difícil. Mas quando a luz surge, o que estava oculto se revela. O que parecia perigoso se mostra seguro. O que parecia perdido se torna visível outra vez. É exatamente isso que acontece quando a palavra de Deus ilumina a sua vida. O que estava confuso se torna claro. O que estava parado começa a fluir. E aquilo que parecia impossível começa a se mover. É importante entender que portas fechadas não são apenas circunstâncias externas. Muitas vezes elas também são internas. São bloqueios no coração, medos enraizados, traumas não resolvidos, crenças limitantes. São essas portas internas que, quando permanecem trancadas, impedem o avanço mesmo quando oportunidades externas surgem. Por isso, a oração baseada nos Salmos não age apenas no mundo espiritual ao redor, mas também dentro de você. Ela destrava a coragem, fortalece a fé, renova a mente. Você pode até não ver imediatamente todas as portas se abrindo de uma só vez. Mas a partir do momento em que se posiciona espiritualmente, o processo já foi iniciado. As engrenagens invisíveis já estão em movimento. É como plantar uma semente ao amanhecer. Você não vê a árvore no mesmo instante, mas o crescimento já começou. O mesmo acontece quando você declara a palavra de Deus sobre a sua vida. O milagre pode não ser instantâneo aos olhos humanos, mas ele é imediato aos olhos espirituais. Essa reflexão é necessária porque muitas pessoas oram, mas não permanecem. Elas fazem uma declaração pela manhã, mas ao longo do dia deixam que o medo, a dúvida e a ansiedade roubem a fé que plantaram. Não permita que isso aconteça com você. Proteja a semente que foi lançada nesta oração. Guarde no coração o que foi declarado. Lembre-se ao longo do dia de que o Senhor é o seu pastor, de que você habita no esconderijo do Altíssimo e de que Ele luta por você. Essas verdades precisam ecoar dentro de você até se tornarem parte da sua identidade. O que você viveu aqui não é apenas uma leitura, é uma convocação espiritual. Você foi chamado a se levantar em fé e declarar a palavra de Deus como chave que destrava portas. E ao fazer isso, você não apenas mudou a atmosfera do seu dia,
você também se posicionou no mundo espiritual como alguém que crê que o Senhor governa cada detalhe da sua vida. Esse posicionamento é o que transforma destinos. Agora, enquanto se prepara para enfrentar o restante do seu dia, carregue essa certeza dentro de você. As portas que estavam fechadas não permanecerão assim. Algumas já começaram a se abrir. Outras se abrirão no tempo certo, sob a direção de Deus. O mais importante é que você não está mais preso à sensação de bloqueio, mas livre na convicção de que o céu já decretou vitória sobre você. E quando chegar a noite, ao olhar para trás, você será capaz de reconhecer que algo mudou. Talvez não em todos os aspectos de uma só vez, mas em seu coração já haverá paz. Em sua mente já haverá clareza e em seu espírito já haverá força. Essa é a evidência de que a palavra cumpriu o seu propósito. Você entrou nesta oração talvez carregando dúvidas, medos e ansiedades. Mas agora, após caminhar pelos 3 salmos, você sai revestido de confiança, proteção e justiça. Essa é a força de começar o dia na presença de Deus. Essa é a diferença entre viver guiado pelo medo e viver guiado pela fé. Depois de atravessar os 3 salmos e mergulhar na reflexão que mostrou como cada chave abre uma dimensão diferente da sua vida, chega o momento da declaração profética guiada. É aqui que a oração deixa de ser apenas escuta ou compreensão e se torna voz ativa, palavra liberada com autoridade. O que transforma uma promessa em realidade é a decisão de declarar com fé aquilo que Deus já estabeleceu. É por meio da confissão que o invisível se torna palpável, que o impossível se torna possível. As Escrituras revelam que a vida e a morte estão no poder da língua. Por isso, quando você declara a palavra, está liberando vida sobre situações que pareciam paralisadas. Essa declaração não é um mantra, não é um discurso vazio. É uma proclamação fundamentada em verdades eternas. Ao repetir em fé, você está se alinhando com o céu, permitindo que a vontade de Deus se manifeste sobre a terra, começando pelo seu próprio dia. Neste momento, não basta apenas ouvir. É preciso abrir a boca, falar, colocar som naquilo que crê. Porque quando você fala, sua mente ouve, seu coração absorve e o ambiente ao redor responde. Portas espirituais se movimentam ao som da sua voz. Correntes se rompem, muralhas caem. A declaração profética é o ato de se posicionar diante do invisível com a certeza de que Deus já decretou vitória. Comece declarando a confiança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ao dizer isso, você está lembrando sua alma de que não precisa andar em falta, porque quem cuida de você é fiel para suprir todas as necessidades. Logo em seguida, declare a proteção. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, descanso à sombra do Onipotente, nenhum mal me atingirá. Essa frase é um escudo levantado contra qualquer ataque, visível ou invisível, que tente roubar a sua paz. Por último, declare a justiça. O Senhor luta por mim, abre as portas que estavam trancadas e derruba as barreiras que se levantaram contra a minha vida. Essa é a chave final, a sentença de vitória que sela este tempo de oração. Não subestime o poder dessas palavras. Elas não são meras repetições, são decretos espirituais liberados no início do seu dia. A cada vez que declara, você reforça dentro de si a confiança, ativa ao redor a proteção e abre diante de você os caminhos de vitória. Essa repetição não é desgaste, é fortalecimento. É como um martelo que, a cada batida, quebra as resistências até que a muralha venha abaixo. Agora, visualize enquanto declara. Imagine-se andando por uma estrada iluminada, onde as portas que antes estavam fechadas começam a se abrir uma a uma. Veja-se protegido por uma muralha de luz, intocável diante das ameaças. Enxergue o Senhor indo à frente, derrubando barreiras, removendo obstáculos e guiando cada passo. Essa imaginação não é ilusão, é fé em ação, porque você está alinhando mente e espírito à promessa de Deus. Declare com convicção, não com dúvida. Fale como quem crê, não como quem apenas espera. A fé não é uma expectativa vaga, é a certeza do que se espera
e a prova daquilo que não se vê. Ao declarar agora, creia que algo já começou a mudar. Talvez você ainda não veja com os olhos naturais, mas no mundo espiritual, portas já se abriram, muralhas já caíram e caminhos já foram liberados. Ao final desta declaração, você perceberá dentro de si uma mudança de postura. Não sairá desse momento da mesma forma que entrou. Haverá leveza, haverá clareza, haverá paz. E essa paz não será fruto das circunstâncias, mas da presença de Deus que governa sobre elas. Essa é a marca da declaração profética. Ela não apenas muda o ambiente, muda você, porque o reposiciona no lugar certo diante da vida e diante de Deus. Depois de liberar a declaração profética, é hora de consolidar tudo o que foi vivido até aqui, em uma conclusão que não apenas encerra o momento de oração, mas que sela espiritualmente a transformação iniciada. Este é o ponto em que você reconhece que não está apenas terminando um vídeo, mas encerrando um ciclo de peso, de bloqueio e de portas fechadas, para iniciar um novo tempo onde a vitória já foi decretada. Até aqui, você caminhou por 3 chaves poderosas. A primeira estabeleceu confiança, lembrando que o Senhor é o seu pastor e que nada lhe faltará. A segunda ergueu a fortaleza da proteção, garantindo que você habita no esconderijo do Altíssimo e que nenhuma arma forjada contra a sua vida prosperará. A terceira trouxe a certeza da justiça divina, revelando que Deus luta por você, abre portas trancadas e derruba barreiras que se levantaram contra o seu avanço. Essa sequência não foi apenas uma leitura devocional, mas um ato profético, um movimento espiritual que reposicionou o seu coração, alinhou a sua mente e ativou o ambiente ao redor. Agora, o que resta é carregar essa convicção consigo ao longo do dia. Não como quem apenas ouviu uma mensagem inspiradora, mas como quem recebeu uma direção do céu. Você não pode voltar ao mesmo estado em que começou. A fé que foi despertada precisa ser mantida. A confiança que foi restaurada precisa ser cultivada. A declaração que foi liberada precisa ecoar dentro de você em cada passo que der. Essa continuidade é o que garante que as portas abertas permaneçam acessíveis, que as muralhas derrubadas não sejam reconstruídas e que a paz conquistada não seja roubada. É aqui que entra o encerramento transformacional. Olhe para o seu dia com outros olhos. Não veja apenas obrigações, responsabilidades ou desafios. Veja cada situação como uma oportunidade de viver o cumprimento daquilo que foi declarado. Veja cada encontro, cada decisão e cada movimento como um reflexo da palavra que você plantou no início da manhã. Essa visão renovada é o que transforma dias comuns em dias extraordinários. Também é nesse momento que você precisa assumir um compromisso com Deus e consigo mesmo. Um compromisso de não deixar que a dúvida retome espaço. Um compromisso de não abrir brechas para que o medo volte a dominar. Um compromisso de permanecer na mesma posição espiritual que você ocupou durante essa oração. Porque se você permanecer firme, a vitória não será apenas promessa, será realidade visível. Agora, feche os olhos por alguns instantes e permita que tudo o que foi dito se assente no mais profundo do seu coração. Sinta a presença de Deus envolvendo você, não como algo passageiro, mas como uma realidade permanente. Respire essa paz. Absorva essa confiança. Tome posse dessa vitória e declare em sua mente, em seu espírito e, se possível, em voz alta: eu creio que as portas se abrem hoje em minha vida. Esse ato final é mais do que um gesto simbólico. É uma confissão de fé que sela o que foi construído até aqui. Ao escrever nos comentários essa mesma frase, você transforma o espaço digital em um altar de testemunhos, onde sua fé se une à de milhares de outras pessoas. E ao compartilhar esse vídeo com alguém, você se torna um instrumento para que a mesma transformação alcance outros corações. Você não está saindo deste momento da mesma forma que entrou. Você está saindo fortalecido, protegido e consciente de que o Deus Todo-Poderoso luta por você. O dia que se abre diante de você não é apenas mais um, é um dia marcado por portas destravadas, caminhos abertos e direção renovada. Essa é a marca da presença de Deus
quando você decide buscá-lo logo pela manhã. E assim concluímos não com um fim, mas com o início de uma nova jornada. Uma jornada de fé, de vitória e de transformação. Caminhe confiante, porque o céu já decretou a seu favor. Se esta oração falou ao seu coração, faça agora parte desta corrente de fé e vitória. Clique em inscrever-se no canal. O ato de se inscrever é totalmente gratuito, mas carrega um valor espiritual poderoso. Quando você se inscreve, o seu nome passa a ser registrado na nossa corrente diária de oração. Todos os dias, quando levantamos nossas vozes diante de Deus, você estará coberto por intercessão e graça. Não deixe esse momento passar. Aproveite para escrever também nos comentários: eu creio que as portas se abrem hoje em minha vida. Assim você sela esta palavra em fé e dá um testemunho público daquilo que Deus já está fazendo em sua jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desta mesma oração e leve luz para a vida de outras pessoas. Caminhe confiante, porque o céu já decretou vitória sobre você.